Olá, meus amigos e minhas amigas imbuenses. Olá, meus amigos presidentes de Conseg de todo o estado de São Paulo. Hoje aqui eu tenho um amigo, Jair Rodrigues de Paula, comandou a 3ª Companhia do 36º Batalhão, comandou a 1ª Companhia do 36º Batalhão, e eu queria inicialmente já perguntar a ele quais as coisas mais complexas entre uma e outra companhia. Meu amigo Rodrigues, obrigado e é uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande poder estar participando com vocês aqui essa tarde. Tá? Quando eu recebi o convite, foi com bastante alegria que a gente se dirigiu até aqui para mostrar um pouquinho, né, do que a gente sabe. Né? Afinal de contas, são 21 anos na corporação, então alguma coisa, com certeza, a gente tem sim de experiência na Polícia Militar, em segurança pública. Né? Já são 2 anos aqui em Embu das Artes, inicialmente à frente da 3ª Companhia, na região central, e agora nesses últimos 9 meses na 1ª Companhia, também em Embu das Artes. As demandas, elas são equivalentes. A demanda por segurança, ela é dioturna, 24 horas por dia, 30 dias por mês. Então, o que a gente vê são as peculiaridades, né? A região, geograficamente, tem suas diferenças bem típicas. Essa região central, ela é mais formadora de opinião, mas a região lá da 1ª Companhia, que faz divisa com São Paulo, tem uma característica única, justamente por ser divisa com São Paulo. E isso, por vezes, acaba até trazendo um pouquinho da problemática de São Paulo para Embu. E isso faz com que o dinamismo do policiamento naquela região de lá seja bem diferente do de cá. Para cá é mais voltado para o turismo, comércio, e fórum está também nessa região do lado de cá. Então, essa demanda por policiamento, ela é só diferente, mas é na mesma intensidade. E convém salientar também que a maior parte da população do município está do lado de lá. E a gente percebe uma ausência um pouco mais acentuada do Estado. E isso faz com que seja mais propensa a outro tipo de delito, até delitos mais violentos. Sabendo disso, a Polícia Militar com certeza volta, né, às suas forças, as suas modalidades de policiamento para prevenir esse tipo de ação. E o resultado tem sido positivo. Nos últimos 12 meses, alcançamos números aí que diferem até do restante do Estado. O Estado, numa média, tem um número considerável em Embu das Artes, comparado com a região proporcionalmente de outros municípios do Estado, estamos em uma situação bastante confortável. Aliás, aproveitando a sua fala, e isso é uma coisa que nós já vimos conversando e batendo na tecla, de que algumas pessoas vêm aí dizendo e vêm alardeando, né, de que a criminalidade no município de Embu das Artes, ela vem crescendo e etc, etc e tal. E nós, que tratamos diretamente com a segurança pública, você mais especificamente na Polícia Militar, mas eu acompanhando, né, seja a Polícia Civil, a Polícia Militar e a GCM, eu queria que você falasse sobre esse eventual crescimento que as pessoas vêm aí alardeando, né, no que tange aí ao nosso município de Embu das Artes. Sim. Quando a gente fala de segurança pública, a gente tem que considerar todas as variáveis. E grande parte dessas variáveis não estão sob o controle da Polícia Militar. Serviços públicos, urbanos, saneamento básico, educação, transporte, emprego. Então, onde a gente vê necessidade dessa interação com outros segmentos da sociedade. E um grande ator nesse teatro de operações aí é o Conseg, cujo presidente eu tenho o prazer de conhecer, que é meu amigo, que é você. E a gente tem, em conjunto com esses segmentos, justamente essa proposta, que é diferente você fazer policiamento e transmitir sensação de segurança.
O que pode estar acontecendo é a sensação de segurança não está sendo sentida pelo cidadão imbuense. Mas os números, né, que é uma análise mais técnica, nos mostra que o município está em situação confortável. Recentemente, em análise ao relatório do Fórum Nacional de Segurança Pública, a gente vê que o estado de São Paulo é um dos estados mais seguros do país para se viver. A média de homicídios a cada 100 mil habitantes do país é 25. O estado de São Paulo está entre 9 e 10. Em Budas Artes, se for fazer uma comparação com o restante do estado de São Paulo, está bem aquém, está bem menos do que 10 a cada 100 mil habitantes. Então, isso nos deixa numa situação favorável, mas não quer dizer que o cidadão, o usuário do serviço, do serviço de segurança pública esteja se sentindo seguro, porque a gente, diuturnamente, a gente consome, né, matérias, notícias que exploram essa parte criminal de forma tendenciosa. Então, só se mostra o que é ruim. A pessoa fica vendo aquilo na hora do almoço, na hora que está ali em convivência com a família, ouvindo rádio no carro, tudo, e chega a interpretar que está tudo caos. Mas não está dessa forma. São Paulo, no geral, como a gente já tem essa experiência, né, de 21 anos de polícia militar, o que muda para a gente são somente as peculiaridades. Os municípios têm sempre a exigência por policiamento, por programas de policiamento. E em Budas Artes contempla praticamente todas as modalidades de policiamento. Então, nesse sentido, né, por ser até divisa com o município maior do estado, que é São Paulo, a gente tem que ter esse cuidado, né, e essa atenção específica. Então, eu, com toda a garantia, com toda a tranquilidade, eu posso dizer para vocês que não há motivos para alarmismo. Em Budas Artes está numa situação bastante tranquila. Aliás, isso até veio a calhar, porque há um tempo atrás as pessoas começaram a fazer mais boletins de ocorrência eletrônicos. Né? E o fato de fazer mais boletins de ocorrência eletrônico, eventualmente, para qualquer leigo no papel, sim, demonstra que houve um acréscimo, né, criminal, que houve um acréscimo de crimes. Mas a PM faz isso com bastante propriedade e sabe que esse acréscimo criminal apenas e tão somente no papel, ele não sim, representa o que é efetivamente a segurança pública. Sim. Ele, na verdade, ele apenas representa uma das questões que envolvem a Polícia Militar e no que tange a segurança pública, né? Porque, na verdade, assim, o aumento de BOs significa um aumento de informação, o que eventualmente poderia, se a gente fosse analisar, colocar que antes os números estariam naquela mesma proporção, só que não haviam os registros, não haviam os informes, né? Então, quer dizer, as cifras negras, né, ou as questões flutuantes que antigamente não existiam, hoje elas estão sedimentadas no papel, né? É somente isso que, pelo menos eu analiso, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, o fato de haver um aumento de boletins de ocorrência eletrônico não significa que houve um aumento de crime, certo, mas sim um aumento de informação dos crimes. Certo. É bom lembrar que o registro eletrônico ele vem numa época onde a sociedade exige, né, meios de registro que antes não estavam ao nosso alcance. Hoje, o cidadão, com muito conforto, ele pode sentar no conforto da sua residência lá e registrar um boletim de ocorrência. Isso é bom. Isso pode, sim, diferir na estatística. Mas, como você muito bem colocou, isso traz mais informação. Uma outra forma de a gente colher esse tipo de informação é no contato direto com a população.
com as reuniões, com os conselhos de segurança. Tudo isso vem a subsidiar o trabalho de planejamento da Polícia Militar. O boletim de ocorrência é importantíssimo, que é através do boletim de ocorrência que a gente tem todas as informações, onde aconteceu, o horário que aconteceu, a forma como aconteceu, a maneira como o agressor da sociedade ele se comportou, se estava em 2, em 3, em motocicleta, em veículo, se foram agressivos, se estavam arma de fogo, para que em cima dessas informações a gente consiga planejar o nosso policiamento. Convém lembrar que essas informações elas chegam para a gente depois que aconteceu. É onde entram as outras formas de contato com a sociedade. Isso é instantâneo. A gente vai nas reuniões de conselho de segurança e as pessoas têm as demandas que está acontecendo na rua, no bairro, e isso trazendo ao conhecimento do gestor de policiamento, do gestor de segurança pública local, a gente sim consegue, com as informações do boletim de ocorrência e com as informações locais, planejar o policiamento da maneira mais viável, distribuir o efetivo policial dentro desse território da maneira que dê um resultado mais eficaz. Agora, para a gente poder mensurar esse número do registro eletrônico comparado com o que acontecia antes quando não tinha esse registro eletrônico, eu entendo que é mais favorável hoje, porque muita gente que não tinha acesso a uma delegacia, ou não tinha tempo, ou por outros motivos, hoje ele consegue fazer o registro. E isso não está impedindo, né, que a Polícia Militar venha a atuar com suas diversas modalidades de policiamento. Muito pelo contrário. Começou uma nova modalidade de delito, a gente volta a nossa atenção para isso. Por exemplo, uma forma bastante antiga que existia era o furto e roubo de aliança, de corrente de metais preciosos. E isso não existia mais. Como a gente tem a nossa atenção voltada principalmente para os delitos com agressão, com dolosos contra a vida ou contra o patrimônio, as nossas ações foram voltadas para isso. Os meliantes, os agressores da sociedade, eles não vão deixar de praticar o delito. Eles vão mudar a forma deles fazer o horário ou o tipo de produto que eles vão roubar. A partir do momento que eles começaram a subtrair aliança e corrente, a gente já tem também que começar a atuar com esse tipo de prevenção. Então, a forma escrita, tanto ela direto lá no balcão da Polícia Civil ou quanto eletrônica, chega ao nosso conhecimento e é em cima disso que a gente vai fazer o nosso planejamento. Então, as duas formas são interessantes. Aliás, prova disso é que você estava 9 meses, né, à frente da primeira companhia, e a primeira companhia teve uma queda brusca, né, nos índices criminais daquela região. Né? Até em conversas que a gente tinha lá na primeira companhia, quando eu ia vez ou outra ali visitar, você me falava que a primeira companhia ela teve um decréscimo, né, criminal em função de um planejamento seu como capitão ali daquela área que, embora seja menor, né, ela de fato ela tem uma densidade demográfica muito maior, né? Certo. Eu fui muito feliz esses 9 meses à frente da primeira companhia, aquela região toda do Jardim Pirajussara, e poder trazer uma forma de trabalho que até então eu empreguei somente em regiões centrais. Com essa experiência que eu levei para a primeira companhia, eu consegui utilizar todos os meios disponíveis e também consegui motivar os policiais militares, que é uma das formas também que a gente tem de qualificá-los e entender qual profissional eu vou colocar em qual modalidade de trabalho para que ele tenha um rendimento adequado. Então, foram 9 meses, mas foram 9 meses que o trabalho foi bastante gratificante. E eu reputo isso também, esse sucesso, aos comandos anteriores. Eu tive a felicidade também de substituir o Major Marrone, que na época era Capitão Marrone, e fez um excelente trabalho na companhia. Então, quando o Capitão Rodrigues chegou à frente da companhia, já estava um trabalho em andamento, né? Eu aproveitei tudo aquilo que ele estava fazendo, que já estava dando resultado positivo, e coloquei as minhas ideias. E a chave desse sucesso todo é a integração
entre os policiais militares. Que nada disso teria acontecido se não fosse o esforço pessoal, se não fosse a motivação pessoal de cada policial lá. Então a gente tem uma gratidão muito grande, né, para os policiais da primeira companhia, porque é uma área que não tem essa atenção igual tem aqui na região do centro. As dificuldades lá elas são enfrentadas por dia, por minuto, por hora. Então é cada dia uma dificuldade diferente e os policiais, você vê que eles estão empenhados em fazer daquilo um bom lugar para se viver. Então eu aproveito até a oportunidade para parabenizá-los pelo trabalho que eles fizeram lá, porque é com a somatória de ideias que a gente chegou num consenso e tanto a minha experiência de policiamento quanto a deles, né, na parte operacional, que a gente conseguiu chegar nesse número. E foi muito gratificante, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que os números estavam bastante favoráveis lá e só tenho a agradecer, né, ao comando pela oportunidade de ter ficado há 9 meses à frente da primeira companhia e aos policiais que até hoje estão lá. Aliás, para a gente encerrar, hoje você está no batalhão, né? Hoje eu exerço a função de recursos humanos, numa função que até então eu tive passagens, mas passagens bem rápidas, né? Então estamos reaprendendo. Tem as normas, os regulamentos, as leis, toda a parte de recursos humanos, de gerenciamento de pessoas, escalas de serviço. Hoje tudo passa por essa seção onde eu trabalho. Então a gente vai se empenhar em fazer estágios, cursos de aperfeiçoamento para que a gente sempre consiga, né, assessorar os nossos comandantes da melhor forma possível. E isso, né, também me dá a oportunidade de ajudar os demais, tanto os comandantes de companhia quanto os demais policiais e principalmente o comando da corporação. Hoje, aqui também o comandante da minha unidade, que é o Coronel Vicello, e estou bastante feliz, porque foi uma solicitação pessoal que eu fiz e foi atendido, né? Então, a partir de agora, faz uma semana que eu estou lá e espero também com essa nova missão, né, que eu consiga também traduzir isso em números favoráveis, digamos assim, né? Rodrigues, muito obrigado. Queria agradecer a todos meus amigos internautas, né? E queria que você deixasse uma mensagem aí para todos os nossos amigos internautas, para todos os presidentes de CONSEG, uma mensagem para que eles trabalhem aí com o afinco que eu sei que você trabalha, porque como sou presidente do CONSEG Embu Centro e você ficou na terceira companhia, né? Vi o seu trabalho bem de perto. Queria que você deixasse aí uma mensagem para todos os nossos amigos internautas. Aos presidentes de CONSEG, parabéns. E eu faço isso em nome do meu amigo Luiz Junqueira, inclusive pelo evento que teve no último sábado. Parabéns pelo evento, inédito. Um evento que inicia-se uma nova fase na vida dos conselhos de segurança. Isso é muito bom. O trabalho de vocês tem essa faculdade, né, de aproximar as forças de segurança da população. Isso é muito bom. Por vezes a gente não consegue chegar tão próximo da sociedade igual vocês conseguem. E vocês fazem esse elo, tá? Todas as demandas que a gente tem de segurança pública, vocês conseguem transformar em linguagem fácil e audível para aqueles que vão nas reuniões, para aqueles que têm interesse em ouvi-los. Continue assim, contem com a Polícia Militar. Hoje eu estou lá no 36º Batalhão, seção de pessoal. Se tiver alguma coisa que eu possa auxiliar, alguma coisa que eu possa fazer para que isso seja sempre frutífero, por gentileza, contem com o Capitão Rodrigues, contem sempre com a Polícia Militar. Muito obrigado a vocês. Com relação às dicas de segurança, eu já assisti algum programa de vocês, muito bom, tá? E a gente traz as experiências de outras áreas, né? E a experiência simples e bastante direta que eu trago hoje é com relação ao zelo com os bens materiais, os bens de uso pessoal, aos bens de uso de que você está todo dia, toda hora, fazendo manuseio, se expondo.
tenham cuidado, aparelhos de celular, tablets e outros aparelhos eletrônicos de porte pequeno, que isso está tendo muita demanda por parte de criminosos. Então hoje você não pode simplesmente portar um aparelho na rua e achar que isso vai ser tranquilo. Não pode mais, tá? Você tem que se conscientizar disso. Vai fazer uma ligação? Entra num comércio, num local público, num local assim bastante seguro para fazer a utilização. Colocou na bolsa, baixa o volume, usa somente em locais onde você sabe que vai ter segurança. Não se exponha indevidamente. Uma mensagem simples que pode evitar bastante transtorno na sua vida. Muito obrigado. Meus amigos internautas, meus amigos presidentes de Conseg, agradeço a todos, agradeço especialmente hoje ao Rodrigues, que veio aqui falar um pouquinho do trabalho que ele trouxe para a 3ª companhia, para a 1ª companhia e para o batalhão. E uma coisa vocês podem contar, ele está lá no batalhão e está à disposição, porque ele é uma pessoa que, embora seja o capitão, ele sempre se empenha nas missões em que a ele são conferidas. Hoje, volto aqui para falar do 3º item. Falamos no programa passado e no retrasado, o 1º programa sobre o ambiente propício. No 2º programa falamos sobre o agente com a intenção, né, de agir. E hoje vamos falar o 3º e último do triângulo do crime, e talvez seja o mais importante deles, que é o agente vulnerável. Quem é o agente vulnerável? O agente vulnerável é toda aquela pessoa que, além de estar caminhando num local propício, num local escuro, ele está desatento, ele está com o celular no bolso de trás, ou ele está com o celular na mão, está distraído, está falando ao celular, ou fazendo qualquer outra questão, qualquer outra coisa, que faz com que ele se torne vulnerável. Ele não está prestando atenção no seu entorno, ele não está prestando atenção nas pessoas que estão à sua volta, ele não está prestando atenção nos carros que estão chegando, nas motos, ele está vulnerável. E falei já, talvez seja o mais importante. Por quê? Porque não raras vezes, e para que todos prestem bastante atenção, não raras vezes passo por pontos de ônibus ou por transeuntes andando e vejo as pessoas com o celular na mão, ligado, falando ao celular, falando no WhatsApp. Ou, outro dia, descendo ali na rua Belo Horizonte, uma menina estava com o celular na mão, entendeu? E completamente distraída. Então, esses fatores que tornam a vítima passível de um crime, passível de um roubo, passível de um furto. Se nós tomarmos cuidado, estivermos com o nosso celular guardado, estivermos com os nossos bens bem guardados e atentos ao que está à nossa volta, às pessoas, aos veículos, às motos, nós com certeza conseguiremos evitar o crime. Porque, como já dito nos programas anteriores, o triângulo do crime, o crime só acontece com os 3 elementos juntos. Não há crime sem que os 3 elementos estejam um somado ao outro. Ou seja, se nós estivermos atentos, se nós não estivermos deixando o celular no bolso de trás, aparente, ou o celular na mão, ou num ponto de ônibus falando ao celular, ou com a bolsa
as mulheres atrás, andando, ou ao invés dela estar na frente, sendo bem cuidada, se nós estivermos atentos aos nossos passos, se nós estivermos no carro com os vidros fechados, prestando atenção quem para, sempre no farol, antes de parar com uma certa distância para ver se as motos ali vão parar, para que a gente tenha e possa fazer a nossa própria segurança, fazendo com que o crime não aconteça. Isto é de suma importância a todos os munícipes, a todos os cidadãos, que, fazendo isso, provavelmente estarão evitando o crime e evitando que passem por necessidade em função do agente pegar você porque você está desatento, porque você não está vendo quem está à sua volta. Isso parece simples, mas não é. Eu, inclusive, eu falo, muitas pessoas passam por mim e às vezes falam, mas você não me viu, você não me deu oi. Mas por quê? Porque quando eu estou andando a pé, a minha precaução é em relação às pernas, aos braços das pessoas e como elas estão se movendo. A minha preocupação é como as pessoas à minha volta estão caminhando. Se elas estão caminhando rápido, se elas estão caminhando desapercebidas. Por quê? Porque a mim é muito mais importante verificar isto do que saber exatamente quem é a pessoa durante o meu transcurso, se eu estiver a pé. E se eu estiver de carro, eu sempre estou olhando no retrovisor, sempre estou olhando para ver se moto aparece, entendeu? Para que eu pare o carro com uma certa distância e possa ter a possibilidade de acelerar ou de recuar, não dando possibilidade ao meliante, ao bandido, de chegar ao seu intento, que é tomar o nosso bem, que nós todos compramos com todo o suor e com toda a nossa, as nossas dificuldades. Então, eu peço a todos vocês, quando vocês estiverem andando a pé, não andem com o celular no bolso de trás, não fiquem com o celular na mão, entendeu? Tomem cuidado. Essa moça que eu falei, ela estava com um relógio dourado, bem aparente. Essas coisas, parece que não, mas são elementos que fazem com que o agente queira, de fato, abordar aquela vítima. Ele não vai abordar uma outra vítima se tem uma vítima como essa. Ele não vai abordar um ponto de ônibus onde só tenha homem e não tenha nenhum celular funcionando, as pessoas não estejam mexendo no Zap. Eles não vão abordar uma mulher que estiver caminhando em conjunto com outras pessoas e com a bolsa na sua frente. Eles vão abordar aquela que estiver andando despreparadamente com a bolsa para trás, porque é muito fácil. Então eu peço a todos vocês que tomem muito cuidado e ajudem a garantir a segurança pública, porque o Estado tem o dever, mas a responsabilidade é de todos nós. Fazer com que o Estado possa prevenir todos os eventos sem que nós ajudemos ao bandido a roubar. Isso é importante para todos nós. Aí, em momentos outros, nós vamos conversar sobre outras questões como segurança e sensação de segurança e também a diferença entre sensação de segurança para medo, que é um sentimento muito importante e que nós todos devemos coibir. Não fiquem colocando no Zap e prolongando
denúncias e falando, assaltaram aqui, assaltaram ali, porque isso só provoca medo na população. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, no meu número, no Zap do Consegue, que conversaremos. Forte abraço a todos vocês que nos assistem.